questão sobre a suposta origem demoníaca do brinquedo Labubu é uma manifestação de um pânico moral digital, carecendo de qualquer base factual. A teoria da conspiração que se popularizou em plataformas como TikTok e Instagram associa falsamente o boneco ao demônio Pazuzu da mitologia mesopotâmica. A investigação exaustiva, no entanto, revela que o Labubu é uma criação artística do designer de Hong Kong, Cassie Lang, concebida em 2015 e inspirada no folclore nórdico de sua infância. A sua estética deliberadamente feia fofa, ugly cut, com dentes serrilhados e orelhas pontudas, é uma escolha estética que evoca uma dualidade entre travessura e bondade, e não uma representação do mal. O sucesso global do Labubu é um fenômeno complexo, impulsionado pela estratégia de mercado de blind box da Pop Mart, pela validação de celebridades e pela psicologia do consumo colecionável. A propagação do rumor é um estudo de caso fascinante sobre como a desinformação se espalha na era digital, utilizando referências de cultura pop como o filme O Exorcista e a série Os Simpsons para dar credibilidade a uma narrativa infundada. Essa análise aprofundada no conteúdo de hoje desmistifica a lenda urbana, contextualiza o fenômeno dentro da sociologia do pânico moral e examina como a identidade do Labubu, longe de ser fixa, é maleável e interpretada de maneiras contraditórias por diferentes culturas, reafirmando que o medo gerado é uma projeção externa e não uma característica intrínseca do brinquedo. A ascensão do Labubu de uma série de personagens de um livro de ilustrações para um fenômeno de cultura pop bilionário é uma jornada notável que serve de pano de fundo essencial para compreender a controvérsia que o cerca. Este percurso demonstra a intersecção entre a visão de um artista, uma estratégia de marketing inovadora e a dinâmica das mídias sociais. O Labubu é a criação do designer e ilustrador Casey Lang, um artista com uma história de vida transcultural. Nascido em Hong Kong e criado na Holanda, antes de se estabelecer na Bélgica. Em 2015, Lang deu vida ao Labubu em uma série de 3 livros de contos de fadas, intitulada The Monsters. A inspiração para este universo fantástico veio diretamente de suas memórias de infância, onde ele era fascinado por mitologia e folclore nórdico e suas criaturas da floresta, como os Trolls. A intenção de Lang era criar um mundo espiritual próprio, habitado por personagens mágicos que exibem uma combinação de qualidades boas e más. A descrição do Labubu, que é o personagem mais proeminente da série, é consistentemente a de um pequeno monstro ou elfo, com orelhas pontudas e dentes serrilhados. Contudo, a personalidade do personagem é definida por uma dualidade crucial. Apesar de ter uma aparência travessa, ele possui um coração bondoso e sempre quer ajudar, mas muitas vezes acidentalmente consegue o oposto. Esta combinação de uma estética visualmente inquietante com uma personalidade amigável é a essência do seu apelo. A estética feio-fofa do design de Labubu não é uma coincidência, mas um dispositivo psicológico e artístico fundamental. A mescla de traços monstruosos com a personalidade inocente do personagem gera no público uma conexão emocional mais profunda,
transformando uma possível repulsa inicial em fascínio intrigante. Essa ambiguidade desafia as convenções tradicionais de fofura e torna o personagem mais memorável e complexo para o público adulto, que é o seu principal consumidor. A popularidade do Labubu de um salto de nicho para global após a parceria de Kenzie Lang em 2019 com a Pop Mart, uma varejista chinesa que se tornou a produtora exclusiva dos bonecos. A estratégia de marketing da Pop Mart é a chave para o sucesso comercial e o valor de mercado de Labubu, centrada no formato das Blind Box ou caixas cegas. Neste modelo, os colecionadores compram uma caixa lacrada sem saber qual versão do boneco receberão, com a chance de encontrar uma edição rara ou secreta. Esse mecanismo de caixa cega é mais do que uma simples estratégia de vendas. É uma ferramenta de gamificação que explora a psicologia do desejo e da recompensa, a incerteza da compra ativa, um ciclo de excitação e um rush de dopamina semelhante ao jogo de azar, tornando a experiência de colecionar viciante. Essa estratégia não só gera entusiasmo, mas também cria escassez artificial e um valor percebido que vai além do preço inicial do produto. Em 2024, as receitas de Labubu cresceram mais de 1.200%, respondendo por cerca de 22% da receita total da Pop Mart. E o sucesso do brinquedo ajudou a transformar o fundador da empresa, Wen Ning, em um dos mais jovens bilionários da China. A visibilidade do Labubu foi significativamente impulsionada por celebridades de alcance global. Nomes como a cantora Lisa do grupo de K-pop Blackpink, Kim Kardashian e Rihanna apareceram publicamente com os brinquedos, o que os validou como item de moda e de status. O endosso de figuras influentes acelerou a transição do Labubu de um brinquedo de nicho para um ícone da cultura pop, criando um senso de pertencimento para os fãs, especialmente entre a geração Z e os millennials. O modelo de Blind Box e as edições limitadas da Pop Mart geraram um mercado secundário de colecionáveis de alto valor, onde versões raras podem ser vendidas por centenas ou até milhares de dólares. Em um leilão oficial em Pequim, um Labubu de 1,2 metros de altura foi vendido por $170 mil. A existência de um mercado de réplicas falsas, apelidadas de La Sufu, atesta a alta demanda e o valor de especulação do original. A súbita popularidade do Labubu criou um vácuo cultural que foi preenchido por narrativas de desinformação. O rumor de que o boneco é do diabo não surgiu de um fato, mas de uma série de eventos digitais que exploraram a estética ambígua do personagem para construir uma lenda urbana. A teoria da conspiração começou a se espalhar por meio de posts virais no TikTok e no Instagram em meados de 2025. O principal argumento era uma suposta semelhança visual entre o Labubu e Pazuzu, um demônio da mitologia mesopotâmica. Vídeos e imagens criados por usuários como Lindsay Ivan exibiam fotos do Labubu ao lado de representações, muitas vezes geradas por IA, de Pazuzu, alertando que as pessoas estavam sendo enganadas para comprar algo de origem sombria.
A narrativa se apoiava em uma percepção subjetiva de semelhança, como dentes afiados e olhos grandes, para estabelecer uma conexão, uma tática que manipula a percepção visual e a memória cultural para forjar uma narrativa convincente, mas sem fundamento. O rumor ganhou força e credibilidade ao ser associado a referências de cultura pop já consolidadas na imaginação popular. A figura de Pazuzu, que era relativamente obscura para o público geral, se tornou infame por seu papel com o demônio principal no clássico filme de terror O Exorcista. A associação do Labubu com a figura demoníaca de Hollywood ativou o medo pré-existente e amplamente compreendido, dando à teoria uma base de terror já conhecida. Além disso, um vídeo viral capitalizou em uma referência da série Os Simpsons. O vídeo incluía um clipe de um episódio na temporada 29, episódio 4, no qual a personagem Marge, pensando estar comprando uma estatueta de pizza, sem querer presentear seu bebê com uma figura demoníaca de Pazuzu que causa possessão. O post usava a legenda: "Pais, não comprem este brinquedo para seus filhos", confundindo sátira e realidade. A referência a Os Simpsons é particularmente eficaz porque ela constrói uma meta-narrativa do pânico, onde a desinformação se alimenta de uma paródia cultural para parecer real. A paródia, que já brinca com a ideia de um brinquedo fofo que é demoníaco, é usada como prova, transformando a sátira em um testemunho que legitima o medo. A história em torno do Labubu resultou em relatos de experiências supostamente paranormais. Em mídias sociais, usuários compartilharam histórias de coisas estranhas, sombrias e ruídos que teriam ocorrido após a compra do boneco. Em um vídeo, um usuário alegou que o Labubu foi pego em câmera fazendo com que seus brinquedos se movessem sozinhos. O pânico chegou a tal ponto que alguns colecionadores, temendo uma maldição, destruíram seus bonecos ou os venderam online como possuídos. A psicóloga clínica Rin Ajor explica que o pânico reflete uma ansiedade coletiva e que as mídias sociais atuam como um amplificador desses medos, levando as pessoas a projetar um significado mais profundo e assustador em um objeto. A desmistificação do rumor exige uma análise detalhada que vá além das narrativas superficiais das mídias sociais, confrontando as alegações virais com a evidência factual e as perspectivas de especialistas. O criador do Labubu, Casey Lang, sempre foi claro sobre a inspiração de sua obra. Em entrevistas, ele consistentemente apontou para o folclore nórdico e suas experiências de infância como a fonte de seu universo criativo. Ele revelou que o personagem vive em uma alma e nunca foi concebido para ser uma figura maligna. A fabricante Pop Mart reforça essa narrativa, descrevendo o Labubu em sua marca oficial como um ser de bom coração, com uma personalidade travessa, mas gentil. Não há menção ou indicação de origens sombrias ou referências ocultas na obra de Lang ou na marca oficial da Pop Mart. Embora Lang e Pop Mart não tenham respondido diretamente aos rumores recentes, suas declarações anteriores fornecem um relato claro e consistente que refuta a teoria da conspiração. A conexão visual entre Labubu e Pazuzu é baseada em uma distorção da mitologia antiga, em uma apropriação seletiva da cultura pop. Na mitologia mesopotâmica, a figura de Pazuzu era, na verdade,
uma entidade complexa e ambivalente. Embora fosse um demônio, era frequentemente invocado como uma figura protetora, com amuletos, com sua imagem sendo usados para afastar o mal, especialmente contra a demônia Lamashtu. Essa é uma representação que contrasta drasticamente com a imagem de puro mal disseminada pelo filme O Exorcista. Além disso, a suposta semelhança estética é falsa. Sites de checagem de fatos, como o Snopes.com, desmentiram a alegação, afirmando que os bonecos não se parecem com Pazuzu. Pazuzu é historicamente retratado com asas, cauda, garras de pássaro, de forma notável, um pênis com cabeça de serpente. Labubu, por outro lado, é um elfo com orelhas pontudas, dentes serrilhados e um corpo de criatura fofa. A única semelhança superficial que pode ser apontada são os olhos grandes e etc. O rumor de Labubu gerou um debate entre comunidades religiosas, especialmente cristãs, sobre o papel do discernimento. Alguns líderes religiosos, como o pastor André Valadão, argumentaram que a estética bizarra e assustadora do brinquedo é motivo suficiente para os pais o evitarem, aplicando a lógica de afastar-se da aparência do mal. Essa postura sugere que a percepção do mal é mais importante do que a intenção do Criador. Por outro lado, outros líderes, como o pastor Alex Gandra, aconselham a não julgar de forma precipitada, mas sim buscar informações e oração para um discernimento adequado, defendendo uma abordagem mais informada e menos reativa. Essa divisão no discurso religioso destaca a complexidade do pânico moral, onde a falta de informação e o medo podem se sobrepor a uma análise mais cuidadosa. O fenômeno Labubu não é apenas uma história de um boato. É um estudo de caso valioso que revela como elementos da psicologia, da sociologia e da tecnologia se combinam para criar e amplificar um pânico moral na era digital. A estética Ugly Coat do Labubu é um elemento psicológico crucial. O design ambíguo do boneco, com dentes afiados e olhos grandes, provoca uma reação emocional complexa. A psicóloga clínica Ryn Ajor explica que, para o público-alvo, jovens adultos de 18 a 35 anos, o design peculiar e perturbador do Labubu permite processar simbolicamente emoções complexas e afirmar o controle sobre o desconforto. O jornal The New York Times comparou o apelo do Labubu a outros personagens de caos fofo, como o dragão Banguela, sugerindo que a estética não convencional é uma forma de expressar individualidade e pertencimento a um grupo ring-group. A afeição que o público sente por algo que é estranho é mais envolvente do que a fofura unidimensional, gerando um apego emocional mais forte. A estética de Labubu se insere no que a psicóloga chama de Vale da Estranheza, Uncanny Valley. Este é o fenômeno em que algo se assemelha a um ser humano, mas não é perfeitamente realista, gera uma reação de desconforto ou repulsa. No caso do Labubu, sua aparência é quase fofa, mas com elementos que perturbam, dentes afiados, por exemplo, pode desencadear uma sensação de estranheza no observador. Quando essa sensação não tem uma explicação lógica, como por exemplo um brinquedo inofensivo causa desconforto, ela pode ser facilmente interpretada como a manifestação de uma energia demoníaca ou presença paranormal. A existência de uma lenda negra sobre os bonecos adiciona o elemento de morbo, que estimula a curiosidade do público, levando as pessoas a quererem saber mais sobre a história.
ativando uma resposta emocional de busca por informação, independente de ser verdadeira ou não. A histeria em torno do Labubu não é um evento isolado, mas segue um padrão sociológico conhecido como pânico moral. O sociólogo Dr. Ken Belsman compara o medo gerado pelo Labubu com o pânico satânico dos anos 80, quando pais americanos temiam que jogos de RPG e heavy metal estivessem corrompendo a juventude. Outros exemplos de pânico semelhantes incluem os rumores de que os Smurfs e Hello Kitty tinham origens demoníacas. A principal diferença crucial na era digital é a velocidade e o alcance. As mídias sociais agem como um amplificador de medos, permitindo que a desinformação se espalhe globalmente em questão de horas, sem o controle de gatekeepers tradicionais como a mídia de massa ou a igreja. Longe de ser um símbolo com um significado fixo e inerentemente demoníaco, a identidade do Labubu é fluida e contextual. Um artefato cultural moderno cujo significado é moldado por quem o consome. As apropriações do personagem em contextos inesperados servem como a prova final de que o rumor é infundado. A popularidade viral do Labubu na Tailândia, por exemplo, o levou a ser sincretizado com tradições locais. Muitos tailandeses passaram a acreditar que a imagem do boneco poderia trazer riqueza e boa sorte, resultando na sua transformação em amuletos budistas e tatuagens sagradas. Em Singapura, durante o Festival dos Nove Imperadores Deuses, bonecos Labubu foram vendidos como devotos em um templo para atrair um público mais jovem. A apropriação do Labubu para fins tão dispares, como amuletos de boa sorte e sincretismo religioso, contradiz diretamente a ideia de que ele carrega um significado inerentemente maligno. Símbolos verdadeiramente demoníacos dificilmente seriam reinterpretados para representarem a boa fortuna ou a devoção religiosa. A fluidez do significado do Labubu é a evidência de que a lenda urbana é uma construção externa, baseada em projeção de medo e não uma característica intrínseca do personagem. O Labubu também demonstrou ser um símbolo flexível o suficiente para ser cooptado por agendas sociais e políticas. Em setembro de 2024, uma equipe de um partido político em Singapura utilizou um chaveiro Labubu, vestido como o topo do partido, com seu mais novo e fofo voluntário em evento comunitário. Esta apropriação para a propaganda política ressalta o status do brinquedo como um símbolo cultural facilmente reconhecível, que pode ser preenchido com diferentes significados dependendo do contexto. A própria lenda negra em torno do Labubu, mesmo que não intencional, acaba por funcionar como um mecanismo de marketing. A história de que os bonecos seriam do diabo gera morbo e estimula a curiosidade, fazendo com que mais pessoas pesquisem e descubram o produto, impulsionando a visibilidade e o engajamento da marca. Em resposta direta à pergunta inicial, Labubu é do diabo? A conclusão é clara e inequívoca. Não! A origem de Labubu é puramente artística e inocente, enraizada no folclore nórdico da infância de seu criador, Cees Lange. A teoria da conspiração que o associa ao demônio Pazuzu é uma fabricação digital, nascida da má interpretação da cultura pop e da desinformação sem qualquer base factual. O fenômeno Labubu, no entanto, é muito mais do que um simples boato. Ele serve como um caso de estudo exemplar da cultura contemporânea em suas múltiplas e complexas camadas.
A nossa análise de hoje demonstrou o poder disruptivo de uma estratégia de marketing como a Blind Box da Pop Mart, a influência avassaladora de celebridades e mídias sociais e mais, pertinentemente, a sociologia e a psicologia por trás da criação e da propagação de pânicos morais digitais. Em um mundo onde a estética de ugly coach se torna um símbolo de status e a desinformação se propaga mais rapidamente do que a verdade, o Labubu nos lembra da necessidade constante de vigilância crítica para distinguir a arte, o marketing e o medo infundado. A inocência dos brinquedos de nossa infância se transformou em uma paisagem digital complexa, onde a responsabilidade de discernir o que é real, o que é lenda e o que é para histeria ou pura histeria viral recai sobre cada indivíduo.